A paz do Senhor, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família pelas suas ricas multidões de misericórdias. Quero compartilhar contigo nesta manhã uma palavra da parte do nosso Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 55 e 56. Que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. A Bíblia se refere a Estevão, aquele que foi o primeiro mártir, ou seja, aquele a quem foi morto primordialmente por conta do Evangelho. E a Bíblia nos revela em Atos 6 algumas características das quais levaram Estevão a ser o primeiro mártir. Porque na instituição dos diáconos, os apóstolos vão dizer que escolhessem dentre o povo homens de boa reputação, de boa fama, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E Estevão ele se enquadra nesse crivo de escolha dos diáconos. Porém, a Bíblia diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E dessa maneira o homem natural não consegue compreender. E Estevão começa agora a se destacar e passa agora a acusar o pecado do povo. E se tem uma coisa que vai deixar alguém desconfortável, é quando se passa a ser denunciado o seu erro, a sua falha. Porém, Deus levanta ali Estevão com autoridade e com unção, de maneira que mesmo o acusando e inventando mentiras contra ele, o seu olhar, como lemos no versículo, está fixado no céu. Estevão, ele mantém o seu foco no céu, deixando de lado as coisas aqui da terra. Porque quando nosso foco, o nosso olhar está verdadeiramente nos céus, nada daqui da terra pode nos atrair. Porém, Estevão ali, à beira de ser apedrejado, de ser morto, Estevão ele olha para o céu. Porque Estevão sabia que quando aqui a sua alma desfalecesse, o seu corpo decaísse, Jesus ele estava ali a esperar. E dessa maneira Estevão não tinha por precioso a sua vida aqui na terra, mas ele sabia que havia um lar prometido que estava o aguardando. De maneira que a Bíblia diz que os homens se enfureciam porque Estevão denunciava os seus pecados e chegaram até a ranger os dentes. Mas Estevão ele não deu atenção a isso, porque estava cheio do Espírito Santo e com os olhos focados no céu. E dessa maneira Estevão conseguiu ver a glória de Deus. Porque só vê a glória de Deus quem não dá atenção à raiva ou rancor dos homens. Só vê a glória de Deus quem está com os olhos focados no céu, ao invés de estar olhando para as coisas da terra. E Estevão vê ali e tem uma visão do trono de Deus. Mas o que me chama a atenção é que Estevão vê o Filho do Homem, ou seja, Jesus, em pé à direita de Deus. De maneira que a Bíblia fala muito em Deus assentado no seu trono. E Jesus Cristo à destra de Deus. Porém, esse versículo ele é enfático em dizer que o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. É como se Jesus estivesse em pé aguardando ou dando boas-vindas a Estevão. Porque o homem natural, o homem rancoroso, aquele que não queria que o seu pecado fosse denunciado, eles apedrejam Estevão até a morte. Eles fazem com que Estevão caia e sucumba ali morto. Porém, Estevão, ele, fixando os olhos no céu, estava recebendo um bem-vindo de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: Estevão, teu tempo aí passou, e como foste fiel, eu te recebo de braços abertos aqui nas minhas mansões celestiais. É como aquele ladrão na cruz, e diz: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É como se Jesus estivesse dizendo para Estevão:
Logo, logo, Estevão, tu estás me vendo daí, mas logo, logo estaremos no paraíso. Logo, logo os céus serão abertos para ti. De maneira que tu estás a ter uma visão do céu, mas logo, logo tudo isso será real. Tudo que é passageiro tem ficado para trás. Porém, com os olhos fixados no céu, Ele está aberto a te receber. E a lição que traz para a nossa vida é que por mais que se levantem contra nós, por mais que se enfureçam e até nos apedrejem, mas que os nossos olhos estejam voltados para o céu, que os nossos olhos estejam voltados para o trono celestial, que a nossa visão ela seja atraída pela presença de Deus, pela sua glória, pela sua majestade e por aquele que está à destra de Deus a nos esperar. Porque Estevão foi o primeiro mártir, porém Jesus ele foi o primeiro a morrer por causa dos nossos pecados. E ele está à direita de Deus, aguardando o momento tão esperado, de que nós também sejamos recebidos por Ele e ouvirmos de Jesus a seguinte frase. E é isso que move o meu coração e deve mover o seu também, que a chama não se apague no nosso coração, mas que essa frase ela vem atrair a nossa atenção, o nosso olhar, o nosso foco, tirar a nossa atenção daqui da terra, para que estejamos atentos a ouvir a voz de Jesus dizendo-nos assim: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Jesus ele não morreu por acaso. Jesus ele não deixou a sua glória, a sua majestade e pisou aqui na terra e foi obediente até a morte de cruz por acaso. E que isso não seja por acaso também na nossa vida. Não deixamos que o sacrifício de Jesus ele torne-se um acaso na nossa vida. Torne-se apenas algo com o que conheçamos. Mas que a morte de Jesus possa fazer com que o velho homem morra também dentro de nós. E que estejamos assim, prontos e atentos a ouvir a voz de Jesus nos dizendo assim: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Estevão estava ali em uma situação adversa, a qual estava sendo acusado. Pessoas com mentira levantaram falso para ali apedrejar Estevão. Pessoas rangiam os dentes com óleo. Porém, o olhar de Estevão não estava para essa situação. O olhar de Estevão estava focado nos céus, tentando também mostrar ao povo a glória de Deus, a presença de Deus. E como um bom servo de Deus, Estevão ele diz o seguinte: pede para que Deus não impute esse pecado ao povo, porque Estevão sabia para onde ele ia. Mas Estevão também sabia que se aquele povo não se arrependesse dos seus pecados, a qual o próprio Estevão ele denunciava, ele sabia que o povo não teria o mesmo futuro, não teria a mesma direção, não iria para o mesmo lugar que Estevão ia. E mesmo sendo morto por eles, Estevão queria que eles também se encontrassem ali, nas mansões celestiais. E eu aprendo com isso que se eu não quero levar ninguém comigo para o céu, é porque eu não estou indo para lá. Eu pensei em fazer um vídeo curto, porém eu tenho que ser obediente ao Espírito Santo. E aquilo que Ele coloca no meu coração, eu trago para você. Eu gosto de obedecer. É uma frase que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E Ele pode mandar, desmandar, fazer e desfazer.
Porém, que o exemplo de Estevão esteja sobre a nossa vida. Não importa o que estejamos passando, não importa as situações adversas, não importa se estão nos apedrejando, rangendo os dentes e querendo nos matar e até levantando falso contra a nossa vida. Porém, que o nosso olhar esteja atento nos céus, na majestade e no trono de Deus, e possamos ver o Filho do Homem à destra de Deus de braços abertos a nos esperar, e que possamos estar com ouvidos atentos sempre a ouvir a frase mais linda e mais marcante que iremos ouvir na nossa vida, que é: vinde benditos de meu Pai, ao reino que vos está preparado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.